Irmãos e irmãs, boa noite. Missa do domingo de Pentecostes. Celebremos com viva alegria a solenidade de Pentecostes. O Espírito do Senhor desceu sobre nós e nos congregou na mesma fé e numa só família. O universo todo se renova com a presença do Espírito Criador e Unificador, o qual nos leva a respeitar e valorizar toda obra criada por Deus. Rádio Luz FM 102.1 e FM São Francisco do Campo Grande, YouTube, Facebook, transmite esta Eucaristia. Com alegria, iniciemos cantando o canto de entrada. Assiste através das redes sociais e nos escuta através das ondas das rádios. Hoje, jubilosos, nós celebramos assim o domingo de Pentecostes. O Espírito Santo desceu sobre nós como forma de língua de fogo. Nós queremos celebrar a Santa Missa por todos aqueles que pediram oração. Em especial, Fátima Rodrigues, Paulo Henrique, Nathalie, João Rodrigues
que domingo estavam conosco, né? E João Rodrigo que está em casa. E todo o povo de Deus nesta empeleita no mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. Humildemente, peçamos o perdão de Deus cantando. Senhor, que subindo ao céu nos presenteastes com dom do Espírito, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que dás vida a todas as coisas com o poder da vossa palavra, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, Rei do universo e Senhor dos séculos, tem piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Certo de estarmos perdoados por Deus, neste domingo de Pentecostes, com alegria, cantemos o hino de louvor.
Deus, todas as nossas intenções, cujos nomes foram lidos no início desta Eucaristia. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificais a vossa Igreja inteira em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo e realizai agora no coração dos fiéis as maravilhas que operaste no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra, Deus nos fala, escutemos atentamente as leituras deste domingo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene. Também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós escutamos anunciar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meditando a palavra de Deus, ouçamos o salmo de resposta. E da terra toda face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande, de majestade e esplendor vos revestis, e de luz vos envolveis como um manto. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. A terra vós firmastes em suas bases, ficará firme pelos céus
Fazes brotar em meio aos vales as nascentes que passam serpeando entre as montanhas. Às suas margens vêm morar os passarinhos. Entre os ramos eles erguem o seu canto. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. De vossa casa as montanhas irrigais, com vossos frutos saciais a terra inteira. Fazeis crescer os verdes pastos para o gado e as plantas que são úteis para o homem. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras, e que sabedoria em todas elas. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser o Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus, que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora não sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavras do Senhor, graças a Deus. Oh
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhe serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Rádio Luz FM 102.1 e FM São Francisco do Campo Grande transmitem esta Eucaristia da solenidade do Domingo de Pentecostes. Filhos caríssimos, quão salutar é celebrar as maravilhas do Senhor em nossa vida.
Nós caminhamos 40 dias, 50 dias após a ressurreição do Senhor. E hoje o Senhor manda para nós o Espírito Santo Paráclito, o Espírito Santo Consolador, a unidade na Trindade. Filhos caríssimos, no domingo passado Jesus subiu para os céus, mas ele prometera que enviaria para nós o Paráclito, o nosso advogado, o defensor. Ele não nos deixou órfãos. Ele foi preparar para nós um lugar. E nós na terra nos preparamos assim para receber os seus 7 dons, o dom do conselho, da ciência, da fortaleza, do entendimento, da sabedoria, do temor de Deus, da ciência. Meus irmãos, as leituras de hoje, elas se contrapõem à leitura da Torre de Babel, que foi na missa da vigília passada, de ontem. Enquanto havia confusão e ninguém se entendia, aqui há um clima de alegria e todos se entendem. A mensagem em sua própria língua. O Espírito Santo promove e anima o anúncio do Evangelho. É espalhado a todos os povos em suas especificidades culturais. Então, filhos caríssimos, a primeira leitura que nós acabamos de ouvir, que foi tirada do livro do Atos dos Apóstolos, nos mostra que o Espírito Santo, no qual nós somos batizados, nos leva a falar a língua do amor. Uma forma em nós, um só corpo unido, e nos torna portadores da paz e do perdão. Quando nós somos crianças, quando nós fomos batizados, nós entramos na vida cristã pelo batismo. Nós somos lavados de toda a culpa do pecado original. E com o sacramento do crisma, nós somos assim, nós renovamos o nosso batismo. Com o crisma, nós recebemos o dom do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. Nós nos tornamos assim, soldadinhos de Cristo, porque nós somos confirmados na fé. Nós renovamos o nosso batismo e o Espírito Santo, ele age em nós, é derramado em nós todos os seus dons. E assim, filhos caríssimos, a igreja, ela nos mostra que nós cristãos, pecadores, vivemos muitas vezes no pecado, né? Mas basta nós nos arrependermos para sermos perdoados por Deus. Mas ai daquele que blasfemar contra o Espírito Santo. É um pecado que não há salvação. Então assim, filhos caríssimos, na festa de Pentecostes, é derramado sobre nós os dons do Espírito Santo, assim como os apóstolos estavam reunidos no cenáculo, ainda 50 dias após a ressurreição do Cristo, eles estavam com medo ainda, por medo dos judeus, e o Senhor apareceu novamente no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Olha que coisa bonita, a saudação da paz, a saudação do amor. Então, o espírito do amor, o espírito do perdão, a linguagem com que eles falam é a linguagem do amor. É a linguagem onde nós, povo de Deus, deveríamos a cada dia deixar adentrar em nós, né? Então, meus irmãos, os vários dons do Espírito Santo, ele assim nos deixa infundir em nós tarefas e ministérios suscitados pelo Espírito comunicador. Por esse Espírito comunicador e comunicado por Deus por meio do Senhor Jesus. E contribui também, filhos caros, para o crescimento harmonioso da comunidade como um só corpo, formado por muitos e diversos membros. Então o Espírito provoca a unidade na diversidade e no pluralismo também, né? Então, meus irmãos, os discípulos reunidos com portas fechadas por meio dos judeus, recebem a visita do ressuscitado, que lhes deseja a paz e em seguida os envia em missão. Então, o ressuscitado soprou o Espírito Santo sobre eles,
para lhe dar coragem na missão, fazendo-se superar o medo e o fechamento entre si mesmos. São os 3 dons que o ressuscitado transmite aos discípulos: a paz, a alegria e o Espírito. Então, e o que é Pentecostes? Pentecostes era uma festa muito popular, celebrada 50 dias após a Páscoa. Lembrava a alegria da colheita e a conclusão da aliança no Monte Sinai, né, quando Moisés recebe as tábuas da lei. E para a igreja, Pentecostes é a festa do Espírito Santo da nova aliança. O dom do Espírito Santo habita o fiel batizado a pôr suas qualidades e aptidões a serviço do crescimento e da vitalidade da comunidade. Então, a leitura de hoje, nós vimos também que os apóstolos estavam lá reunidos no cenáculo também, e houve aquela confusão de línguas, né? Mas, meus irmãos, há uma controvérsia, né? Há digamos assim, algo curioso, né? Quando lá habitavam, né, seguidores de todas as partes da Judéia, da Capadócia, da Ásia, da Panfilha, do Egito, da Líbia, de Cirene. Então, logicamente, vamos fazer uma comparação. Nós, brasileiros, para quem não estudou, não vai saber a língua egípcia, não vai saber a língua grega, não vai saber a língua espanhola, não vai saber a língua francesa, italiana, né? Então, da mesma forma, eram os discípulos, né, com todo aquele povo que estava lá. Ninguém entendia a linguagem de ninguém. Mas quando o Espírito Santo foi soprado sobre eles, eles passaram a falar em línguas diferentes e passaram a entender a linguagem de cada um. Então, assim, o Espírito Santo age conforme a necessidade do cristão. E nós, povo de Deus, nós que acreditamos na presença do Espírito Santo em nossa vida, nós somos também convidados a reavivar em nós a fé, né? Hoje celebramos a grande festa de Pentecostes em memória da efusão do Espírito Santo sobre a primeira comunidade cristã. Então o Evangelho de hoje conduz-nos à noite da Páscoa, e mostra Jesus ressuscitado, que aparece no cenáculo, onde os discípulos se refugiaram. Eles testemunham, e eles tinham medo, e testemunharam a ressurreição de Cristo. Então, Jesus põe-se no meio deles e diz: a paz esteja convosco. Então, essas primeiras palavras, filhos caríssimos, pronunciadas pelo ressuscitado, a paz esteja convosco, devem ser consideradas mais do que uma saudação. Essas palavras exprimem o perdão concedido aos discípulos, que, para dizer a verdade, o tinham abandonado. São palavras de reconciliação e de perdão. E também nós, quando desejamos a paz aos outros, dispomos a perdoar e a pedir perdão. Jesus oferece sua paz precisamente a esses discípulos que têm medo, que se sentem dificuldades em acreditar no que viram. Ou seja, num túmulo vazio, né, vazio. E submetido ao testemunho de Maria Madalena e de outras mulheres. Jesus perdoa sempre e oferece a paz aos seus amigos. Então, meus irmãos, ao perdoar e reunir os discípulos à sua volta, Jesus faz deles uma igreja, a sua igreja, que é uma comunidade reconciliada e pronta para a missão. Quando a comunidade não está reconciliada, não está pronta para a missão, está pronta para discutir consigo mesmo, está pronta para discussões internas, o encontro com o ressuscitado inverte a existência dos apóstolos, transformando em testemunhas corajosas. Então, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Essas palavras deixam claro que os apóstolos são enviados para prolongar a mesma missão que o Pai confiou a Jesus. Eu envio-te, não é tempo de ficar preso, nem se lamentar, de lamentar os bons tempos, aqueles tempos passados como mestre. Então, a alegria da ressurreição é grande, mas uma alegria expansiva, filhos caríssimos, que não se deve ser guardada para si mesmo, e sim doada, né? Então, a festa de Pentecostes renova a consciência de que a presença vivificante do Espírito Santo habita em nós. Também nos dá a coragem de sair das paredes protetoras dos nossos cenáculos, pequenos grupos, sem nos acomodar numa vida tranquila, nem nos fecharmos em hábitos estéreis,
Então vamos elevar agora o nosso pensamento a Maria. Ela estava lá com os apóstolos quando o Espírito Santo veio. Ela foi a protagonista da primeira comunidade da admirável experiência de Pentecostes. E oremos a ela para que obtenha para a igreja o espírito missionário e fervoroso. É o que nós devemos fazer, meus irmãos. Vamos dar continuidade à missão de Jesus. Vamos pedir ao Espírito Santo que venha cada dia sobre nós, né? Como nós vimos na sequência, Espírito de Deus, enviai do céu um raio de luz. Né? Derramai sobre nós, Espírito Santo Consolador, os seus dons. E aumente a cada dia em nós a fé. E para que nós possamos ser portadores da paz, anunciadores da paz e perdoar aqueles que nos fazem mal. Então, o Espírito Santo foi derramado sobre nós neste Pentecostes e nós possamos assim ser aquele consolo que acalma, nós possamos lavar o sujo, dobrar o que é duro, guiar na escuridão e obter assim uma morte santa e uma alegria eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, ao Deus do céu, de quem recebemos o Espírito Santo, rezemos. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Sobre a Igreja em percurso sinodal, enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Sobre as comunidades cristãs, enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Sobre as nossas famílias, enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Sobre os doentes e desanimados, enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Sobre os povos e nações, enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Sobre as luzes do Espírito Santo, unidos ao Papa Francisco, rezemos. Aqui estamos diante de vós, Espírito Santo, estamos todos reunidos no vosso nome. Vinde a nós, assisti-los, descei os nossos corações, ensinai-nos o que devemos fazer, mostrai-nos o caminho a seguir, todos juntos. E não permitais que a justiça seja lesada por nós, pecadores, que a ignorância nos desvie do caminho, nem as simpatias humanas nos tornem parciais para que sejamos um em vós e nunca nos separarmos da verdade. Pedimos isso a vós, que ampare e em toda parte agis em comunhão com o Pai e o Filho pelos séculos dos séculos. Amém. Colocamos no altar do Senhor pão e vinho, frutos do suor do trabalho, ofertando a nossa vida, tudo o que somos e tudo o que temos.
perderá, está em tuas mãos, Senhor, e a vida entrega a renovação em ti. Se perderá, frutificará. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, ó Deus, que o Espírito Santo nos faça compreender melhor o mistério deste sacrifício e nos manifeste toda a verdade. Segundo a promessa do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Para levar à plenitude os mistérios pascais, derramastes hoje o Espírito Santo prometido em favor de vossos filhos e filhas. Desde o nascimento da Igreja, é Ele quem dá a todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e une numa só fé a diversidade das raças e línguas. Por essa razão, transbordamos de alegria pascal e aclamamos vossa bondade, cantando a uma só voz. Pai de misericórdia, a quem sobem os nossos louvores, nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda ao Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por meu bispo Lucas, e por todos que guardam a fé que receberam dos apóstolos.
Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade, a dedicação em vos servir. Eles os oferecem conosco este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que o esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos, em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santo, em comunhão com toda a Igreja, celebramos a noite santa de Pentecostes, em que o Espírito Santo, em línguas de fogo, manifestou-se aos apóstolos. Veneramos também a Virgem Maria, seu esposo São José, os santos apóstolos e mártires Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-lhes sem cessar a vossa proteção, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em comunhão com toda a Igreja que estamos, recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos, e de toda a vossa família, dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Dignai-vos, ó Pai, santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas santas e veneráveis mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição entre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, entre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao participar deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as bênçãos, repletos de todas as graças e bênçãos do céu, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta.
Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé. A eles e a todos que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos, e a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, felicidade perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por eles não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Meus irmãos, você que está em casa também, rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
vossa paz. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a vossa paz. Dai-nos a vossa paz. Dai-nos a vossa paz. Felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. E você que está em casa, faça a sua comunhão espiritual. Peça ao Espírito Santo que venha em tua vida. Peça ao Espírito Santo que seja o teu socorro. Peça a Jesus que seja o teu auxílio. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e proclamavam as maravilhas de Deus. Aleluia. Ó justos, alegrai-vos no Senhor, os retos fica bem glorificado. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de 10 cordas celebrai-o. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e proclamavam as maravilhas de Deus. Aleluia. Da palavra do Senhor criou os céus, e o sopro de seus lábios as estrelas. Como no odre junta as águas do oceano, e mantém no seu limite as grandes águas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e proclamavam as maravilhas de Deus. Aleluia. Adorem o Senhor a terra inteira, e o respeitem os que habitam o universo. Ele falou e toda a terra foi criada. Ele ordenou e as coisas todas existiam. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e proclamavam as maravilhas de Deus. Aleluia. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Por isso nosso coração se alegra nele. Seu santo nome é para nós uma esperança. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e proclamavam as maravilhas de Deus. Aleluia. Oremos. Ó Deus, que enriqueceis a vossa igreja com os bens do céu, conservai a graça que lhes destes para que cresçam os dons do Espírito Santo e o alimento espiritual que recebemos aumente em nós a eterna redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então assim, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo foi derramado sobre nós.
vamos crescer na fé, vamos a cada dia pedir esse Espírito Santo que nos fortaleça, que nos enriqueça com as suas graças, com os seus dons. Na próxima quarta-feira, dia 31, às 19 horas, a igreja celebra a visitação de Nossa Senhora. E nós aqui vamos fazer assim a coroação de Nossa Senhora como Rainha do céu e da terra, e como nossa mãe, aquela mãe que sempre está a nos proteger. E assim, meu irmão, minha irmã, nós iremos agora apagar o círio pascal. Este círio foi aceso no domingo de Páscoa, como nome luminosa, Cristo ressuscitado. E hoje ele será apagado, não será usado só em celebrações do batismo, crisma ou outra necessidade. Irmãos e irmãs, na noite da vigília pascal, nós aclamamos Cristo nossa luz e acendemos o círio pascal. A luz do círio nos acompanhou nestes 50 dias. Neste dia de Pentecostes, ao concluir o tempo pascal, o círio é apagado. Este sinal nos é tirado para que, educados na escola pascal do Mestre ressuscitado, agora nos tornemos a luz de Cristo, que se irradia como uma coluna luminosa que passa no mundo para iluminar os irmãos e irmãs e guiá-los no caminho do reino definitivo. Cristo, luz do mundo, demos graças a Deus. E a você que nos assistiu, nosso muito obrigado. Fátima Rodrigues, todo o povo de Deus, que Deus possa abençoá-los sempre, que o Espírito Santo possa derramar os 7 dons em vossas vidas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos vocês uma boa noite, um bom início de semana. Fiquemos com Deus e que Ele seja nossa força, hoje e sempre. Amém. Eu
eu servirei ao meu Deus fiel, ao meu libertador, aquele que venceu. Eu servirei ao meu Deus fiel, ao meu libertador, aquele que venceu. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Boa noite para Meire. Tudo bem, Meire? Deus abençoe sempre.